Quanto tempo, não é mesmo? Pois é, já faz um tempinho. E hoje eu queria compartilhar com vocês a minha jornada na faculdade de psicologia. Mais especificamente, gostaria de compartilhar com vocês tudo o que aconteceu durante aquele período conturbado de hate, de críticas, de perseguição. Eu vejo esse vídeo muito mais como uma forma de eu dar um ponto final para esse capítulo, um ponto final para essa história. E até mesmo, talvez, como uma forma de ajudar as pessoas que estão passando por uma situação similar a essa. Eu acho que é isso. Peguem a pipoca, o cafezinho, o chá, não sei. E bora contar a história, que a história é longa. Eu entrei na faculdade de psicologia no ano de 2018. Assim que eu entrei na faculdade, eu passei no processo seletivo para trabalhar numa escola de idiomas. Então, durante os 2 primeiros anos da faculdade, eu trabalhei como instrutora de inglês numa escola de idiomas. E no final do segundo ano, eu decidi sair desse emprego por conta de algumas situações que eu passei lá. Eram situações bem complicadas, né? Pra não dizer criminosas. Mas eu decidi que seria melhor eu sair de lá. E claro que isso me deixou muito mal, porque era um trabalho que eu gostava bastante. Era um trabalho que me proporcionava uma certa independência financeira, não total, né? Mas eu tinha uma certa autonomia por conta do meu salário e tal, e sair daquele emprego significava perder muitas coisas, mas eu vi que naquele momento era a decisão mais acertada. E eu tava muito mal, né, porque eu tinha pedido demissão desse emprego. Na tentativa de me consolar, o Yuri me deu um curso da Eureka. Não sei se vocês todos conhecem a Eureka, mas quem é da área da psicologia provavelmente vai conhecer, é uma empresa de psicólogos e tal, e dentre diversos serviços que eles oferecem também algumas formações, alguns cursos. O curso que o Yuri me deu era basicamente um curso de psicoeducação. Como assim? Uma vez por semana, eles escolhiam um tema específico, depressão, ansiedade, procrastinação, e eles davam uma aula sobre isso e tal, pela perspectiva da psicologia comportamental, possíveis encaminhamentos, como que a gente lidava, tal, com essas questões. E eu fiquei maravilhada, porque até então, a psicologia, a faculdade, a graduação, não era uma prioridade pra mim no momento. No início da faculdade, minha prioridade era realmente meu trabalho. Era a atividade na qual eu estava realmente envolvida. Mas a partir do momento que não existia mais isso, eu fiquei meio perdida. E quando eu vi que a psicologia podia ser um pouco diferente daquilo que era trazido pela graduação, pela faculdade, eu fiquei um pouco mais animada. Eu fiquei, olha, existem outras coisas para serem exploradas dentro da psicologia. E eu comecei, né, a assistir essas aulas e tal. E eu fiquei, cara, são informações muito legais. São informações que precisam ser compartilhadas. Às vezes são coisas simples que podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. E eu fiquei, vou compartilhar isso na internet. E aí eu entrei em contato com a Eureka. Eu pedi autorização, né? Eu falei, eu sou aluna de vocês e tal. E eu queria muito usar o conteúdo das aulas pra produzir conteúdo aqui pra internet e tal. E eles falaram, não, claro, pode, top. E eu fiquei muito feliz. Inclusive, posteriormente, eu participei de muitos outros cursos. Tive oportunidade de conhecer alguns fundadores, ter conversas com eles e tal. Então, assim, a Eureka fez muita diferença na minha formação. Tanto como profissional, quanto pessoa, como diversas formas. E aí, o que aconteceu? Então, eu já tava começando a elaborar essa ideia. E aí, eu falei, não, no começo do ano que vem, vou começar a fazer isso. E o que aconteceu no começo do ano que vem? No caso, no ano posterior? Pandemia. Sim, no ano de 2020... estoura a pandemia, as aulas foram canceladas e a gente ficou quase um ano sem aula remota, sem nada. E eu fiquei, ok, preciso ocupar minha cabeça, preciso me ocupar de alguma coisa. Eu decidi que seria, então, aquele momento, a partir daquele momento que eu começaria a compartilhar conteúdo na internet. E aí, se vocês quiserem, se vocês tiverem curiosidade pra ver, todos os conteúdos que eu já postei na internet estão todos lá no meu perfil ainda. Então, assim, eu lembro que no começo, o que eu fazia? No começo, eu tirava uma semana e aí eu pegava um tema pra aquela semana. Então, durante a semana toda, eu estudava sobre um tema específico. E aí, sábado de manhã, eu levantava cedinho, me arrumava e gravava uma sequência de, 15, 20 stories sobre o determinado tema. Eu não sei como que as pessoas tinham coragem, disposição, motivação pra assistir aqueles stories sendo postados um atrás do outro. Mas as pessoas assistiam. Se vocês têm curiosidade de ver como é que era, é só entrar nos meus destaques, são os primeiros destaques lá do meu perfil. Volta e meia também eu postava algum tipo de vídeo no YouTube, ou até mesmo no perfil desse modelo aqui que eu tô fazendo agora. E aí eu comecei, super animada, e o feedback foi muito positivo, muito positivo. Pessoas que me seguiam, mas que nunca tinham conversado comigo, começaram a interagir comigo, perguntar
falar sobre o conteúdo, ou elogiar o conteúdo, dizer que tava ajudando. Eu lembro que teve um vídeo específico que fez muito sucesso na época, que era o vídeo sobre higiene do sono. Nossa, como eu recebi elogios daquele vídeo. Tipo, pô, tô conseguindo dormir melhor. Nossa, tava fazendo um monte de coisa errada, não percebia que isso tava prejudicando meu sono. Nossa, que massa, tal. Então, o feedback foi muito positivo. Pouco tempo depois, uma amiga minha, quer dizer, hoje em dia ela é minha amiga, minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, senão vou apanhar da Maísa, a Nath começou a criar conteúdo logo em seguida. Éramos nós duas, né? A gente não era próxima na época, mas a partir do momento que ela começou a criar, nós viramos mais próximas, né? Ficamos mais próximas. Só que nem tudo são flores. Foi a partir desse momento que as coisas começaram a complicar. Pouco tempo depois que a gente começou nessa jornada de produzir conteúdo, a gente começou a perceber uma movimentação acontecendo, principalmente no Twitter. O que estava acontecendo? A gente percebia alguns comentários e a gente ficava, cara, esses comentários não me cheiram bem, mas eram comentários muito passivos, meio passivo-agressivos, meio, sabe, não dava pra... A gente via que tinha alguma coisa errada ali, mas não sabíamos o quê. E aí, conforme o tempo foi passando, os comentários que antes eram passivos-agressivos se tornaram comentários explícitos. As pessoas estavam falando mal da gente. A Nath, principalmente no começo, a Nath recebeu muito mais hate do que eu. Inclusive, eu quero chamar ela pra fazer um vídeo comigo aqui, falando sobre isso, sobre a perspectiva dela. Não quero falar nada por ela. E a gente começou a se incomodar com isso. Porque, poxa, por quê? Por que as pessoas estão fazendo isso? Mas, o que acontece? A partir do momento que esses comentários começaram a ficar cada vez mais explícitos, a gente sabia de quem que as pessoas estavam falando, principalmente eu, comecei a pegar esses tweets e publicar nos meus stories. E eu falava, olha só o que as pessoas estão falando sobre o que a gente tá postando aqui. Isso não foi bem visto por algumas pessoas. Teve um dia específico que eu coloquei diversos tweets nos meus stories. E eu recebi muitas mensagens. Eu acho que era mais de 50. Eu nunca vi a minha DM tão cheia. E assim, 90% dos comentários eram comentários de pessoas dando apoio, sabe? Nossa, eu não acredito que as pessoas estão fazendo isso. Nossa, que absurdo. Ei, eu gosto muito do seu conteúdo, não para. Não ouça essas pessoas e tal. E aí, 10% desses comentários eram de pessoas da minha sala. E todos esses comentários feitos pelas pessoas da minha sala eram críticas. Deixa eu contextualizar um pouquinho da natureza desses tweets. Então, os comentários que faziam eram comentários do tipo: nossa, não é nem formada e tá querendo falar alguma coisa sobre psicologia. Ou, nossa, não tá nem na metade da faculdade e acha que é alguma coisa. Conforme o tempo foi passando, os comentários ficaram um pouquinho mais agressivos. Pessoas questionando o meu caráter, pessoas me chamando de desonesta. E daí pra pior, sabe? Mas depois que eu comecei a expor o que estava acontecendo, muitos tweets foram apagados, muitas contas foram privadas, outras contas foram excluídas. Então, hoje em dia é muito difícil pegar esses tweets. Eu tenho os que eu salvei na época. E aí, pra minha surpresa, no dia que eu expus esses comentários e eu recebi muito apoio, o que mais me surpreendeu foram as críticas que eu recebi. Algumas pessoas da minha sala que nem estavam envolvidas na discussão, nem nada, pessoas que nunca nem falaram de mim, ou da Nath, ou de qualquer outra pessoa, sentiram muito aquele exposed, porque eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo: nossa, Ana, você não pode fazer esse tipo de coisa, porque se você fica postando esse tipo de coisa, a imagem que os estudantes de psicologia têm será manchada. Eu fico pensando, nossa, os calouros vendo isso, eles vão entrar na faculdade com receio, com medo da gente. Você não pode ficar postando esse tipo de coisa, vai manchar a imagem, vai manchar a imagem, vai manchar a imagem. E eu lembro de pensar, cara, as pessoas estão preocupadas com o meu exposed, porque vai manchar a imagem que os alunos de psicologia têm. E aí eu ficava, sério isso? Então, a imagem dos alunos de psicologia tá sendo manchada porque eu estou expondo, e não porque as pessoas, os estudantes de psicologia, estão fazendo esse tipo de comentário. É sério? Mas enfim, recebi muitos comentários desse tipo. Eu fiquei incrédula. E aí, algumas pessoas, donas dos tweets de críticas, vieram conversar comigo. Eu vou pegar essa conversa específica porque demonstra muito bem o teor das críticas que eu recebi na época. Bom, ela respondeu meu story dizendo: obviamente, fiquei sabendo que fui flagrada. RS. E quero dizer que, se acha que tem algo mal resolvido, vem falar comigo. E aí eu respondi: se você, que foi uma das pessoas responsáveis pelos comentários, acha que a minha análise foi acurada,
Não sei se tem mais o que dizer. Amor, você é quem está equivocada, acreditando que achei alguma coisa. Aliás, quem parece ter o costume de achar demais é você, visto que boa parte dos comentários nem são sobre a gatinha. E se você não sabe se tem mais o que dizer, faça esse favor e seja a primeira a ficar calada. Do contrário, se quiser printar e postar coisas minhas colocando na balança de estudante de psicologia, começa me desbloqueando, para que eu possa fazer o mesmo com você. E isso aqui é muito importante, porque tudo que eu recebia na época, a maioria dos comentários era com esse teor de você tá distorcendo a narrativa, você se coloca como vítima, você conta a história como te convém. Então, foram construindo um contexto em que eu era vista como a louca que sentia demais, a louca que se afetava demais, a louca que estava vendo coisas onde não tinha. Beleza. E aqui, sobre desbloquear, né? Assim que eu comecei a ver esses comentários, porque assim, as pessoas que faziam esse tipo de comentário maldoso eram pessoas que eu seguia, eram pessoas que me seguiam no Twitter. Ou seja, obviamente eu ia ver os comentários. Isso que me deixa extremamente intrigada. As pessoas falavam assim, as pessoas não estavam nem aí, elas postavam que dava na telha sem se preocupar com a reação que teria, sabe? E aí, claro que eu bloqueei essas pessoas porque eu fiquei, cara, eu não tô bem da cabeça, eu não posso ficar vendo esse tipo de comentário. Então eu vou bloquear todo mundo pra me privar disso. Inclusive, até no Instagram. Hoje em dia, todas essas pessoas são bloqueadas. Não tem nem pretensão de desbloquear alguma vez na minha vida. Mas continuando. Eu sei que alguns deles, né, alguns dos tweets, não são para mim. Foi o que deixei claro nos stories. A reclamação é sobre os comentários mesmo. E sobre bloqueio, toda a história estava me deixando bem tururu. Sério mesmo, de coração. Eu usei o bloqueio como uma forma de me privar do que estava me fazendo mal. Não fiz isso para falar mal de alguém pelas costas, não. Te dou a minha palavra. É só pra dar um descanso pra minha cabeça. Não sei que tipo de descanso, visto que é algo com muito mais probabilidade de causar o contrário. Mas se você tá dizendo, só não seja desonesta. Só não seja desonesta de criar uma narrativa como se nós fôssemos hipócritas e como se tudo que foi dito não tivesse fundamento. Você sabe que tem. Qual fundamento? Eu realmente estou tentando entender. E naquela época eu realmente estava tentando entender. Toda vez que eu entrava em contato com as pessoas, perguntava sobre o que estava acontecendo, todo mundo sempre foi muito evasivo com as respostas. E eu ficava, cara, qual que é o problema? Sobre isso eu comento um pouquinho mais pra frente. Pra ter dito tudo o que eu disse, é porque vejo que certas coisas estão sendo feitas com irresponsabilidade. Ou seja, eu era desonesta, eu era irresponsável, eu era manipuladora porque eu estava distorcendo as coisas. Nenhum comentário veio do nada. Por outro lado, acredito que se você estivesse realmente tentando entender, já teria entendido bem antes. E isso me incomodava muito, porque elas falavam como se eu já tivesse que ter entendido alguma coisa, ou que eu realmente estava manipulando tantas situações e que elas tinham sacado meu joguinho, e que elas sabiam do meu joguinho e que eu já deveria ter entendido que elas tinham entendido. Enfim, eu ficava muito agoniada com isso. E aí eu falei, acho bem difícil estabelecer uma boa comunicação quando partimos do pressuposto de que o outro já devia ter entendido o seu ponto. Ou não o seu ponto. Aí aqui eu mandei a mesma mensagem que eu tinha mandado pra uma outra menina. Aí eu falei o seguinte: desde que começamos a mexer com psico aqui no Insta, eu e a Nath, notamos alguns murmúrios por aí. Sempre foram comentários no estilo passivo-agressivo. Então, não sabíamos de quem de fato falavam. No entanto, os comentários foram ficando mais explícitos. Muitos baseados na ideia de que, para falar sobre o que falávamos, era necessário um diploma. E sempre que via comentários do tipo, checava quem havia curtido e interagido. E sempre era o mesmo grupo de pessoas. E eu acho importante falar nesse momento, quando eu falar as pessoas falavam mal da gente, as pessoas, eu tô falando de um grupo de, sei lá, 5, 6 pessoas, no máximo. Era um grupinho pequeno, né, de pessoas que estavam constantemente fazendo comentários sobre a gente. Então, assim, não era a turma inteira. Só que nesse momento, a gente realmente se sentia um pouco sozinha, sabe? Porque comentários eram feitos e a gente não tinha pessoas que defendiam a gente. Era eu e a Nath e eu. Então, assim, existiam pessoas que criticavam e existiam as pessoas que não falavam nada. E muitas pessoas, na verdade, que se aproveitavam dos comentários que faziam sobre a gente pra comentar algo também. Independente de um comentário desse ter sido escrito pra mim, eu me encaixo nas descrições, certo? Afinal, não tenho CRP e muito menos diploma. Esses comentários exercem a função... Nossa, essa palavra aqui eu devo ter visto em algum livro ou em alguma coisa que eu tava lendo e eu achei cool e eu botei aqui, entendeu? Esses comentários exercem a função de um bacamarte. Bacamarte é tipo uma espingarda, não sei nem explicar. É um bagulho que você atira e vai pra todo quanto é lado. Pois não só o alvo é atingido como tudo em sua volta. Comentários do tipo podem tomar proporções que não temos controle. Podem causar crise de ansiedade em uma, raiva em outro ou tristeza em algum terceiro. Estou aqui compartilhando os efeitos que tiveram em mim. Eu passei muito mal. E é isso. E se você achou que a reação foi desproporcional, tudo bem, é um julgamento seu.
Porém, não significa que não tiveram consequências. E eu realmente tava muito mal. Eu quero falar um pouquinho mais sobre como eu me senti, os pensamentos que vieram na minha cabeça. Nesse período aqui, eu realmente tava mal. E eu tava destinada a entender, sabe? Porque eu não queria me colocar justamente nessa posição de, ok, eu sou coitada, meu Deus, as pessoas são cruéis. Não queria ficar nessa posição. Eu tava realmente disposta a tentar entender o porquê de tudo isso. Aí ela falou, na verdade, retiro o que eu disse, CRP, diploma ou qualquer coisa do tipo são desnecessárias pra produzir conteúdo. Mas o bom senso é indispensável. E nem acho que tenha sido desproporcional, mas tenho a certeza de que foi injusto em alguns pontos. Mas de qualquer forma, ainda é julgamento meu. Aí a gente conversou, mas não rendeu nada mais. Não rendeu mais nada essa conversa. No final, não serviu pra nada, né? Porque, como eu disse, todas as vezes que eu perguntei pras pessoas, deixa eu te entender por que você faz esse tipo de comentário, as pessoas sempre deram respostas super genéricas, evasivas, e eu vou ficar sem entender mesmo. Não, e pra vocês verem o quão idiota eu era, né? Porque a mina tinha acabado de dizer um monte de coisa sobre mim, inclusive teve até uma vez, pra vocês verem como a imagem era pintada. Eu lembro que até uma vez não sei se eu tinha chorado na sala de aula, não sei, alguma coisa aconteceu, e aí essa pessoa tinha feito algum comentário de, ai, coitadinha da Madre Teresa. Então eles sempre me colocavam nessa posição, sabe? Ai, bobinha, sente demais, ai, exagerada, sempre a louca, entendeu? E é isso. E aí, pra vocês verem quão idiota eu sou, no final da conversa eu ainda quis fazer uma piadinha. Eu peguei aquela música nem sei, da Vanessa da Mata? Aquela, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Eu escrevi isso, entendeu? Tentando ainda quebrar o gelo, quebrar, sabe, o clima tenso e tal. E ela só respondeu, imagina. E é basicamente isso, gente. Isso aqui resume muito bem o que chegava pra mim. Então, como eu disse, eu era vista como uma pessoa desonesta, eu era vista como uma pessoa que se fingia de vítima, eu era a pessoa que distorcia as narrativas pra que as pessoas tivessem pena de mim. Essa é a perspectiva que as pessoas tinham. As outras, sei lá, 5, 6 pessoas que me mandaram mensagem naquele dia, que eram pessoas que tinham feito comentários sobre mim no Twitter, disseram a mesma coisa que ela disse ou que eu compartilhei com vocês. Porém, dava pra piorar. E eu acho que foi a partir desse evento que eu vou compartilhar com vocês agora que eu desmontei completamente. Em um determinado dia, eu abri uma caixinha de perguntas no Insta e eu recebi uma pergunta. Uma pergunta de uma pessoa que não me seguia, que eu nunca nem tinha conversado na minha vida, mas eu sabia quem era. Era uma pessoa que eu acredito que no momento, ou anteriormente, não sei, essa pessoa tinha tido um relacionamento amoroso com uma menina que eu já considerei como uma menina que eu considerava minha melhor amiga. E o que essa pessoa mandou na caixinha de perguntas? Ela perguntou para mim, cadê o seu CRP? Inclusive, eu acho que ela mandou, querida, cadê o seu CRP? Ou, cadê seu CRP, querida? Tinha esse teor. E eu fiquei muito mal mesmo. Não pela menina, não pela pergunta em si, mas porque eu sabia que não existia a possibilidade daquela menina ter chegado no meu perfil sem influência da pessoa que eu considerava minha melhor amiga. E aquilo foi muito doloroso. Até então, essa pessoa nunca tinha falado nada publicamente. Inclusive, eu vou até pegar aqui. Bem no começo, quando estourou toda a discussão e tal, ela fez um comentário no Twitter. Ela falou o seguinte: Ana, sinto muito que você se sinta assim. Fomos amigas bem próximas e sempre tive afeto por você. Você é uma pessoa querida, apesar de não achar. E quero que saiba que sempre que precisar de mim, vou estar aqui. A discordância que existe entre nós pode levar ao crescimento mútuo. Essa pessoa eu conheci logo no início da faculdade. Foi uma pessoa que o santo bateu de cara. Nos 2 primeiros dias, se brincar até, acho que foi no primeiro dia, a gente já cantou juntas no sarau que tava tendo, sabe? A gente sempre cantava juntas. Eu levava meu ukulele, às vezes eu ia pra casa dela, ela tocava o violão, a gente tentava tirar alguma música juntas. Era realmente uma pessoa que eu tinha muito carinho. Eu tinha uma consideração por ela enorme. E eu lembro que na época, logo no início da faculdade, eu passei por umas situações bem ruins, umas situações pessoais. E ela foi uma das pessoas que me fez conseguir seguir, sabe? Eu lembro que a gente pegava ônibus juntas, né? A gente ia e voltava de ônibus pra faculdade e a gente pegava ônibus bem cedinho. E eu lembro que eu ia muito animada pro ponto de ônibus, porque eu sabia que assim que eu chegasse no ponto de ônibus, ela ia estar lá e a gente ia poder conversar e eu ia poder compartilhar com ela tudo que tava incomodando meu coraçãozinho e que ela ia me consolar. Ela era essa pessoa. O sentimento que eu tinha por ela era gigantesco. E com o passar da faculdade, com o passar dos anos, a gente foi se afastando. E foi um
um afastamento que eu via como natural. Claro que eu fiquei chateada, né? Assim, pô, a gente tinha uma coisa tão bonita e a gente se afastou. Mas eu vi que era esperado que aquilo acontecesse, ela começou a se envolver com alguns projetos de extensão da faculdade, consequentemente começou a conhecer outras pessoas. Eu entendi o porquê daquilo tá acontecendo. Eu sentia a falta dela, eu ficava tururu, que a gente não era tão próximo assim, mas eu sabia que era o curso natural das coisas. E ver aquilo acontecendo, quando eu recebi aquela caixinha, eu identifiquei quem era a pessoa. Eu sabia que era a menina que ela namorava, que ela teve algum relacionamento, que era uma pessoa próxima a ela. Quando eu vi que ela mandou aquela caixinha e fiz a conexão, né, conectei os pontinhos, eu fiquei, ok, é bem possível que aquela pessoa, a minha ex-melhor amiga, tenha a mesma perspectiva de todas essas outras. E aquilo machucou muito. E diversas vezes, ao longo desses anos, tweets foram feitos por essa ex-melhor amiga sobre mim, sobre a Nath, comentários muito maldosos. Inclusive, ela foi uma das pessoas que fez tweets me chamando de mau caráter, me chamando de desonesta. E machuca muito. E diversas vezes eu conversei com pessoas próximas a mim e eu me perguntava isso. Poxa, como uma pessoa que me conhecia tanto pode fazer algo do tipo? E aí entra justamente no ponto principal dessa primeira parte, do porquê eu ter ficado tão mal. Tanto com essa situação, quanto que eu passei com essa ex-melhor amiga, quanto os comentários de outras pessoas. Porque a minha primeira reação, quando eu ouvi tudo isso, quando eu via esses comentários, era pensar, meu Deus, será que eu sou assim? Será que eu sou essa pessoa que elas descrevem? Será que eu tô manipulando as pessoas? Você fica num lugar muito ruim. Você fica num lugar que a sensação é de que você tá enlouquecendo, de que você não tem importância alguma, sabe? Você não faz diferença na vida das pessoas. Que a sua existência é indiferente, porque era isso que tava acontecendo diariamente, sabe? As pessoas falando essas coisas horríveis, e a minha primeira reação era sempre pensar, nossa, será que eu sou assim? E durante muito tempo eu acreditei que era. Tanto é que teve um tempo que eu meio que parei. Eu sumi das redes sociais. Porque aquilo tava me afetando demais, eu não conseguia estar ali. Eu tava constantemente me questionando meu próprio caráter. E demorou pra eu conseguir superar isso, sabe? Então foram momentos muito ruins, foram noites mal dormidas, eu tinha crise de ansiedade quase todo dia, a gente teve aulas remotas, e eu achei que com o passar do tempo as críticas, os comentários iriam diminuir, mas até mesmo no período de aulas remotas as pessoas criticavam as minhas expressões faciais, meus comentários durante a aula, ao mesmo tempo que eu me sentia na obrigação de ligar a câmera e participar das aulas, porque eu não queria que os professores se sentissem sozinhos ou que se sentissem distantes, ao mesmo tempo que eu tinha que lidar com as pessoas criticando a minha mera aparição na câmera, sabe? E por que é importante eu falar sobre isso, falar sobre a forma como eu me senti? Porque tudo isso só revela quais eram as minhas inseguranças, revelam a natureza das minhas crenças. Eu sou o tipo de pessoa que foi criada para ser uma pessoa extremamente educada, para ser uma pessoa que se preocupa muito com o bem-estar das outras pessoas. Então, eu sempre fui conhecida como a pessoa educada, a pessoa agradável, a pessoa fácil de lidar. E para mim isso sempre foi muito importante. Então, eu tinha a crença de que eu precisava ser benquista, que eu precisava ser querida. E eu estava constantemente fazendo esforços para que isso fosse verdade. Então, como é que... Agora imagina uma pessoa que tem essa necessidade de agradar, essa necessidade de ser benquista por todos. Como você imagina que uma pessoa dessa reagiria aos comentários que foram feitos? Aquilo foi minha ruína. Eu só consegui sair desse lugar obscuro, não sei como descrever, a partir do momento que eu consegui elaborar tudo que estava acontecendo e criar um certo distanciamento. Eu precisava entender o que eram as minhas crenças, o que eram minhas inseguranças, o que não era sobre mim, o que era das outras pessoas. Então, até eu processar tudo isso, até muita terapia, inclusive, depois de muita terapia, depois de muita análise, depois de muito tempo que eu consegui criar um certo distanciamento de tudo que aconteceu e analisar as coisas de uma forma um pouco mais impessoal. Porque no início, era essa coisa absurda de eu sou culpada, eu sou ruim, eu sou uma pessoa má, eu sou manipuladora. No começo foi assim. E é assim que a gente entra na parte final desse vídeo. Nessa parte eu quero trazer um pouco mais da elaboração que eu fiz
depois de tudo isso que aconteceu. Porque diversas situações aconteceram após esse olho do furacão que me permitiram olhar para situações que já aconteceram e até mesmo para situações que ainda aconteceriam de uma outra perspectiva. Eu trouxe algumas situações aqui, 3 especificamente, pra gente conversar. Mas vou dar um contexto de temporal. Acabou a pandemia, a gente começou o período de volta às aulas, então a gente voltou com as aulas presenciais. O clima tava horrível. Porém, quando as aulas voltaram, eu já tava um pouco mais tranquila, porque eu já tinha começado a perceber que toda aquela raiva, todo aquele ódio que era despejado em cima de mim, pouco tinha a ver comigo. Por quê? Porque com o passar do tempo, percebemos, quando eu falo percebemos, eu e mais outras pessoas, percebemos que existia uma constante. Eu e a Nath fomos apenas o primeiro alvo desse grupinho. Com o passar dos meses, com o passar dos anos, outras pessoas receberam o mesmo tratamento por motivos diferentes. E aí nos leva pra primeira situação, que é uma situação que hoje em dia eu acho muito cômica, mas na época gerou uma revolta. Nós estávamos no período de aulas remotas, nós tínhamos uma matéria de envelhecimento. O que é uma matéria de envelhecimento? Basicamente a gente falava sobre envelhecimento, pela perspectiva da psicologia. Então a gente fazia essa matéria junto com alguns calouros, e em uma das aulas, uma caloura compartilhou que ela achava muito interessante as atividades que a faculdade oferecia para a população idosa. E ela falou que ela tinha tirado foto dos idosos descendo assim da van, do ônibus, e mandou no grupo da família pra meio que incentivar os avós dela, né? E aí ela compartilhou com a gente, né? Que, pô, que legal que a faculdade tem esse tipo de programa. E aí, no mesmo dia, a mensagem que foi transmitida no Twitter pela minha ex-melhor amiga era a mensagem de que essa menina era uma assediadora de idosos. E assim, hoje em dia a gente dá risada, mas na época gerou uma comoção. E foi interessante essa situação acontecer porque as pessoas, a partir dessa situação, as pessoas começaram a perceber que talvez as pessoas que costumavam criticar eu e a Nath, talvez elas estavam um pouquinho fora da casinha. Talvez o julgamento delas estava sendo um pouco pesado demais, talvez um pouco desproporcional. E aí, na outra aula, né, claramente chegou nessa nossa caloura e na turma, né, dos nossos calouros. E a turma deles, né, não sei como é que é hoje em dia, a dinâmica deles é muito diferente. O pessoal foi lá no Twitter defender ela e tal, e a menina chegou na aula e falou: olha, professor, eu não me sinto mais confortável em participar da sua aula, porque o que tá sendo dito aqui, o que tá sendo compartilhado aqui, tá virando motivo de chacota no Twitter. Então, assim, eu não me sinto mais confortável em falar nada nessa aula. E aí ficou aquele climão e tal. Mas é o tipo de situação que faz a gente colocar as coisas em perspectiva. Porque uma coisa é eu falar, nossa, que atitude ruim. Era conveniente pra eu falar isso, porque eu era a pessoa que tava sendo atacada. Mas a partir dessa situação, as pessoas começaram a pensar, olha, será que a culpa realmente era da Ana? Será que não foi a fulana, a ex-melhor amiga, que pesou um pouco a mão? Não sei, talvez. E aí, nos leva pra outra situação. As aulas já tinham voltado, a gente voltou a frequentar a faculdade presencialmente. E aí teve um evento organizado pela minha supervisora. E aí a minha supervisora disse que precisava de pessoas, né, pra fazer apresentações artísticas no início dos dias desse evento. E eu fui chamada, assim como a minha ex-melhor amiga. Então ela fez uma apresentação num dia e eu fiz uma apresentação musical no outro dia. A apresentação foi muito legal, tal. E aí depois de uns dias, eu tava na faculdade, tal. Eu fui beber água, fui no banheiro, não sei. Era dia de supervisão. E aí eu tava voltando pra sala de supervisão e eu topei com a minha ex-melhor amiga. E foi a primeira vez que a gente conversou. Depois de tudo que tinha acontecido, eu bloqueei ela em tudo. Até hoje ela é bloqueada em tudo, quanto é coisa. Eu tirei ela de tudo, porque eu não tava afim de ter que lidar com ela. Só que ela me abordou. E ela falou: oi, Ana, tudo bem e tal? Eu falei: oi, tudo bem? Aí ela falou algo do tipo: eu vi que você cantou no dia do evento, né? Eu falei: sim. Você também, né? Participou do outro dia e tal. Ela falou: sim, e tal. Eu falei: cantei, sim. Aí eu até falei, né? Eu tive que levar karaokê, né? Porque o meu ukulele, ele não tem captador de áudio e tal, então não daria pra tocar e tal. E aí ela soltou: nossa, mas por que você não me chamou? Eu poderia ter tocado pra você. E naquela hora, eu fiquei tão confusa com aquela conversa. Uma parte do meu cérebro me dizia: será que você exagerou? Será que tudo que ela fez nem foi nada demais? Porque, tipo, pra ela tá falando normal assim, é porque
nada aconteceu, né? E aí vinha todas aquelas inseguranças de você sentiu demais, sua manipuladora, ela nem foi tão ruim assim com você, e pipipipopopó. Ao mesmo tempo, uma outra parte do meu cérebro dizia, ela é louca? Ela realmente vai fingir que nada aconteceu? Sério mesmo? E aí eu achei aquela conversa muito estranha e tal, e aí eu fiquei, pois é, nem lembrei. Eu não sabia o que dizer. Eu não ia dizer, tipo, então, minha filha, é que eu achei assim, né, que depois de tudo que você falou sobre mim, né, eu não me sentiria confortável em cantar junto com você, né, mas, nossa, legal, bom saber que você tá à disposição. Dei um sorrisinho meio amarelo e voltei pra sala de aula. E pra minha sorte, a acústica daquela faculdade é muito boa. Todos os meus amigos que estavam ali na supervisão ouviram. E todo mundo, quando eu entrei na sala de aula, todo mundo olhou pra e ficou, quem que ela pensa que é? Sério que ela teve coragem de fingir que nada aconteceu e soltar uma dessa? E todo mundo, tipo assim, revoltadíssimo. Meu Deus, que absurdo, meu Deus, que absurdo. E aí, nesse momento, eu me senti validada. Eu falei, ok, não é uma coisa da minha cabeça. E aí uma amiga minha, que eu me aproximei nesses últimos anos de faculdade, ela virou pra mim e falou, olha, você tá proibida de se aproximar dela. Porque assim, se você soubesse de tudo que ela já fez contra você, você nem olharia na cara dela. E eu fiquei, ué, como assim? Eu sei de tudo que ela fez. Só que eu estava errada. Ela tinha feito mais coisa que eu não sabia. E aí foi nessa hora que essa amiga contou pra gente, ali na sala da supervisão, o que ela tinha feito. Ela disse que em um determinado momento, né, naquele período em que a gente tava no olho do furacão, ela começou a compartilhar no Close Friends dela informações que eu havia confidencializado pra ela. E na hora que ela falou isso, eu fiquei meio sem reação. Eu não sabia processar muito bem o que estava acontecendo. Eu sei que todo mundo ficou revoltado. A professora ficou revoltada, meus amigos que estavam lá. E eu acho engraçado porque naquele dia tava todo mundo lá. Todo mundo que é meu amigo ali da faculdade tava naquela sala naquele momento. E aí naquele momento todo mundo ficou revoltado. E todo mundo me dando apoio. E todo mundo falando, não, a gente tem que ir atrás dessa menina. Que absurdo, como ela tem coragem de fazer isso e tal. E eu só ficava tipo, cara, eu não sabia o que eu tava pensando. Aí eu cheguei em casa e tal, conversei com o Yuri falou assim, nossa, que podre, né? E eu demorei pra elaborar o que tinha acontecido. E aí depois de um tempo, eu consegui perceber o que eu tava sentindo. E de todas as emoções que eu senti quando eu descobri isso, a maior foi de alívio. É como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Porque naquele momento, eu cheguei na constatação de que eu nunca fui o monstro que eles pintaram. Nunca. Porque nem nos meus piores dias, eu sequer pensei em expor alguma coisa pessoal sobre ela. E isso que tinha muita coisa pra expor. Pra mim não era nenhuma possibilidade, sabe? Como eu falei pra vocês, nossa amizade era muito importante pra mim. Mesmo depois do nosso afastamento, eu tinha um carinho muito grande pra ela. E como vocês viram, ela disse o mesmo. Só que na primeira oportunidade que ela teve, ela me apunhalou pelas costas. Então, eu me senti muito aliviada, porque eu sabia que eu nunca faria isso com ela. Não só nunca faria, como nunca fiz, como nunca vou fazer. Vocês podem perguntar pra qualquer pessoa. Podem perguntar pra Nath, podem perguntar pra Letícia. Se em algum momento eu falei alguma coisa pessoal sobre o que ela passou, nunca. Mas ela falou de mim. Ela compartilhou coisas que eu tinha confidencializado pra ela. Coisas íntimas. Ela se sentiu confortável em compartilhar no Close Friends dela. E depois desse dia, eu tive certeza de quem eu era, de que eu não tava louca. Se tinha um monstro ali, não era eu. E eu lembro de conversar com a Nath. E ela falou assim, amiga, você tem que ir atrás. Você tem que tirar satisfação. Como que ela tem coragem de fazer uma coisa dessa com você? Como que ela foi tão baixa assim? E eu lembro de falar, amiga, não vale a pena. Porque de duas umas, se eu for tirar satisfação com uma pessoa que acha que tudo que ela fez tá certo, ela vai olhar pra mim e vai mandar tomar no c... E é isso. Ela tem convicção de que o que ela fez é certo. E eu ir questionar não vai mudar isso. E se ela de fato é uma pessoa diferente daquela que fez esse tanto de monstruosidade comigo, a culpa por si só vai fazer o seu trabalho. Não cabe a mim tirar satisfação. Eu já tenho os meus problemas, as minhas inseguranças pra lidar. Não é problema meu. Depois daquele dia, uma chavinha mudou. E diversas outras vezes, esse mesmo grupo de pessoas fez outras coisas absurdas com outras pessoas. Essa era a constante. A constante não era eu ser zoada pelo resto da graduação. Não. Eu fui zoada no começo da graduação, depois de alguns meses já tinha um outro alvo, e assim sucessivamente. Inclusive, a terceira história que eu queria compartilhar com vocês aconteceu faltando 2 semanas pra acabar a aula, 3 no máximo. Surgiu uma situação aí com o professor, uma aluna tava bem chateada com algumas atitudes do professor, e eram alegações bem fortes. Era assim, algo que precisava ser investigado. Mas, por conta de toda essa movimentação, cataram
uma estudante lá como bode expiatório e começaram a xingar ela, culpabilizar ela por umas coisas lá. Não vou nem entrar em muitos detalhes da história, porque a história não é nem minha, eu só posso dizer o que eu presenciei. Mas durante uma aula desse professor, ele tava compartilhando tudo que tava acontecendo e tal, e aí essa colega disse, cara, eu tô aqui sendo xingada por um monte de gente, e eu não sei o que eu fiz. As pessoas estão me xingando por algo que eu nem sequer sei o que é. E aí, uma pessoa desse grupinho virou pra ela e falou assim, claro que você sabe. E é a mesma postura que a menina das mensagens que eu li teve naquela época. É sempre essa mesma postura de você sabe o que você fez. Você tá mentindo. E foi a mesma coisa que essa pessoa fez nesse dia da aula. Ela falou assim, você sabe muito bem. E ela falou, cara, eu não sei, me fala aí, fala agora. E ela, não, a sua consciência sabe. E particularmente foi muito satisfatório ver a menina tremendo igual uma vara verde, porque essas pessoas, elas só têm essa pompa toda, essa postura de... Não sei nem como... Hã? Vou usar a palavra do Yuri. Elas só são inquisitoras na internet. Quando você confronta essas pessoas pessoalmente, acontece o que aconteceu com ela. Tava tremendo igual uma vara verde. E aí essa menina, né, a que tava sendo atacada, saiu da sala, né? Ela foi pro banheiro. E aí eu e mais outras duas meninas saímos da sala e oferecemos suporte, né? A gente foi pro banheiro, a gente ia conversar com ela e tal. E pra vocês verem. Poucas horas depois, tava lá no Twitter. As 3 branquelas indo pro banheiro correndo, chorando. Não aguentei. Ou seja, a gente ainda virou motivo de chacota. E essa é uma outra menina que não tava nem na sala, não fazia nem parte da aula, nem nada, entendeu? É realmente um grupinho reunido pra causar o caos, entendeu? Todos esses eventos fizeram com que eu conseguisse analisar tudo o que aconteceu por uma outra perspectiva. E aí eu queria convidar vocês pra analisar a situação. Quando a gente entra na faculdade de psicologia, nos é vendido a seguinte ideia. Vocês vão entrar na faculdade, porém, saibam que vocês vão ser todos pobres, porque psicólogo não ganha dinheiro, psicologia é uma profissão desvalorizada. Então, se vocês entraram na faculdade com alguma perspectiva de ganhar dinheiro, esqueçam. Então a gente já entra com essa perspectiva. E aí tem um outro segundo ponto que pra mim é importantíssimo. Não sei se é uma coisa particular da minha sala, ou de todas as salas, ou da geração, não sei. Mas todo mundo naquela sala tinha uma autoestima horrorosa. Principalmente uma autoestima intelectual. Então, assim, era um povo que não tinha muita confiança na própria expertise profissional. Eu, inclusa nessa conta. Assim, hoje em dia tá muito melhor, hoje em dia eu me sinto muito mais segura. Mas eu também tive essa fase meio macabra, né? Se vê nessa situação. Você tá num curso, você tem a perspectiva de que seu curso não é valorizado, que você vai morrer pobre, que você não é bom o suficiente, porque sua autoestima em relação às suas habilidades é horrorosa. Se você olha pro seu lado e tem alguém que tá na mesma sala que você, que tá tendo as mesmas aulas que você vê essa pessoa começando a postar conteúdo na internet, ganhando seguidores, tendo uma certa notoriedade, como é que você se sente? Comparação é uma coisa que sempre vai existir. E comparação por si só não é uma coisa ruim. O ponto é que eu vejo que essa comparação se consolidou em uma emoção muito perigosa, que é a inveja. E eu não tô aqui falando da posição de, ai, eu sou tão boa que as pessoas me invejam. Não é isso. É que realmente esse incômodo todo que foi gerado é por conta disso. As pessoas se comparam, sabe? E aí eles veem eu lá conseguindo seguidores, a Nath. Nossa, a Nath no TikTok bateu números inimagináveis. Então, assim, gera um certo desconforto, porque a gente fica nessa insegurança de, meu Deus, será que eu vou conseguir trabalhar no final da faculdade? Será que as coisas vão dar certo? Será que eu vou ser alguém? Será que... E aí você vê alguém que nem terminou a faculdade tendo algum tipo de notoriedade. Eu sei que isso incomoda. O ponto é, a forma como as pessoas lidaram com esse desconforto não foi uma das melhores. Demorou muito tempo, demorou mais de anos pra eu conseguir ver tudo o que aconteceu com essa perspectiva. Demorou pra eu conseguir me distanciar da situação e de fato analisar, ok, por que as pessoas se comportaram da forma como se comportaram? Porque nunca me deram razões plausíveis pelas quais elas achavam que o que eu fazia era abominável. Nunca. Sempre foram respostas que não tinham nada a ver com nada, eram respostas genéricas. E só agora, depois de tanto tempo que eu consegui ver o que de fato é. Na verdade, não é o que de fato é, né? É a minha perspectiva da situação. Porque eu nunca vou saber. Às vezes nem essas pessoas sabem o porquê delas terem feito isso. Então, isso aqui é mera confabulação. Mas, depois de ter estudado bastante, depois de ter vivido tudo que eu vivi, depois de ter visto todas as histórias de todas as outras pessoas que foram atacadas pelas mesmas pessoas que eu fui atacada, eu acho que essa é uma teoria que tá ali no pódio de melhores explicações pra tudo que aconteceu. Eu tô
tentando lembrar se tem mais alguma situação. No final, né, da graduação, a gente já tava quase formando e tal, a gente voltou pra faculdade, já tava quase na reta final. E eu lembro que teve uma época, volta e meia chegava pra mim comentários de calouros falando mal de mim também. E eu ficava, gente, uma coisa é as pessoas da minha sala falarem mal de mim, outra coisa são pessoas que nunca nem trocaram palavras comigo estarem falando mal de mim. Teve uma colega minha que disse que tinha chegado pra ela que eu era uma riquinha privilegiada que nunca era responsabilizada pelas merdas que fazia. Riquinha privilegiada? O riquinha ainda é questionável, né? Mas privilegiada, claramente. Mas eu não era responsabilizada pelas merdas que eu fazia. Primeiro, que merdas? E se tem uma coisa que eu fui durante esses anos todos, foi responsabilizada por coisas que eu fiz, que eu não fiz, por tudo. Então, assim, eram umas coisas bem variadas. Teve uma outra também que me viu no RU e fez um comentário do tipo, ai, a riquinha come no RU agora? Tipo assim, desde o começo da faculdade eu comia no RU. Depois que eu fui morar sozinha, aí que eu comia no RU mesmo, porque era bem mais barato. Eu fico, cara, de onde surge essas ideias? Não fui morar sozinha, fui morar com meu digníssimo marido. Mas as pessoas me pintavam como uma pessoa que eu não era. Só que nessa fase, quando eu comecei a ouvir esse tipo de comentário, de calouro, de gente que nem me conhecia, eu já tava tipo, ai, tudo bem. Pensem o que quiserem de mim, não vai mudar muita coisa. E aí, pra encerrar, mano, esse vídeo já tá muito longo. Mas eu passei por uma situação com uma pessoa, né? Vou tentar usar os termos mais genéricos possíveis para que essa pessoa não seja identificada. Porém, uma pessoa que compunha o corpo docente me convocou para uma reunião. Uma reunião muito engraçada. Basicamente, essa pessoa me chamou para uma reunião e nessa reunião, essa pessoa queria me aconselhar porque eu estava gerando um certo incômodo nos professores, de forma geral, por conta da minha postura antiética nas redes sociais. E eu vou até mostrar alguns trechos dessa conversa para vocês. Eu gravei a conversa inteira porque eu lembro de, na época, eu estar bem preocupada com caçarem meu diploma ou, sei lá, me impedirem de formar, né, por alguma razão. Então, eu meio que estava sempre preparada. Então, quando eu fui pra essa reunião, eu suspeitava que podia vir chumbo. Daí, então eu perguntei pro Yuri se eu podia gravar a conversa. Ele falou que sim, eu podia sim gravar. E pra caso desse algum problema, eu poderia usar essa conversa. E essa conversa rendeu muito mais coisas do que eu imaginei que renderia, viu? Eu selecionei alguns trechos bem selecionados. É uma conversa de 30 minutos. Eu tentei pegar alguns pontos principais pra ilustrar pra vocês que foi dito nessa reunião e trazer alguns contrapontos. E eu acho importante trazer essa conversa porque eu trouxe a perspectiva dos estudantes e agora eu queria trazer um pouquinho da perspectiva dos professores. Então, eu peguei o áudio aqui. Só uma breve contextualização. Basicamente, essa pessoa estava dizendo que todos os professores acreditavam que a minha postura nas redes sociais estava sendo antiética. Porque, de acordo com todos os professores, como ela gostou de reafirmar diversas vezes ao longo da conversa, de acordo com eles, eu estava induzindo as pessoas leigas a me atribuírem uma certa autoridade. Segundo ela, para quem olha de fora pro meu perfil, acredita que eu tenho uma autoridade para essa pessoa e para todos os outros professores. Isso era ruim. E aí um outro ponto também que foi trazido é que eu me utilizava do termo estudante de psicologia para atribuir confiabilidade no que eu dizia e que isso era ruim, mesmo eu sendo estudante de psicologia. Mas enfim, eu trouxe alguns pedaços de áudio aí e a gente vai discutindo. Então, o que gera o mal-estar? O mal-estar é que você posta materiais, conteúdos, né? Conteúdos se chama. Você posta conteúdos como se você tivesse uma autoridade no assunto. Certo. E você, sabidamente, não tem informação ainda, não é graduado. Mas você falar, eu sou uma estudante de psicologia, isso faz com que as pessoas te deem mais credibilidade. Que bom, porque eu sou estudante de psicologia, porque eu me importo com a psicologia, eu quero atuar na psicologia e eu quero que ser estudante de psicologia seja um atributo a mais. Olhando de fora para o seu Instagram, a gente acha que você é uma grande autoridade no assunto. E aí, a gente sabe que tudo bem, você pode ser. Não estou entrando mérito, tá? Isso é o seu conhecimento, não é disso que se trata. Mas a única coisa que realmente as pessoas vão dar essa credibilidade é porque sabe que não, ela está estudando psicologia, ela sabe o que ela está falando. Sim.
Isso não induz a gente a pensar que você é uma grande autoridade no assunto. Ótimo, porque é pra isso que eu estudo. Mas o ponto é, eu não estou enganando ninguém. Olha só, eu sou estudante de psicologia, estou no penúltimo ano, faço... Você tá, beleza. E esse o erro que é induzido. É um pouco até difícil de discutir isso, porque é uma coisa muito... Então, assim, basicamente, é isso, é o que eu já falei. Você fala que você é estudante de psicologia, você está induzindo as pessoas ao erro, você está induzindo as pessoas a acreditarem que você tem uma autoridade. Ao mesmo tempo que ela fala, não, você pode até ter, não tô nem questionando isso. Então... Qual é o ponto? E aí, diversas vezes foi trazido, não, é que o ponto não é o seu conteúdo, depois dela ter criticado o conteúdo. Aí, quando eu rebatia, não, é que não é isso, é tal coisa. Aí eu rebatia outra coisa, não, mas não é tal coisa, é outra coisa. E aí, beleza, vamos lá pra questão ética. Abstrata. Certo. Digamos assim, né, essa questão da ética. Tanto que, se você pegar o código de ética do psicólogo, nada ali pode te recriminar, digamos assim, né? Claramente, né? Mas, por quê? Porque a ética não é uma coisa que se escreve em código, não é uma coisa que se faz na lei. Ela tem a ver com outras coisas, outras nuances muito delicadas de posturas, de posicionamentos, que às vezes a gente não consegue escrever isso em lei. Ou seja... Não, de acordo com o código de ética do psicólogo, você não está fazendo nada de errado. Mas assim, é que a ética ela é muito complexa, né? Não cabe tudo no código de ética. E assim, eu concordo. Ética é um tema complexo, sabe? Rende muita discussão. O ponto é que os argumentos que estavam sendo utilizados para defender a ideia de que a minha postura era antiética não fazia o mínimo sentido. Ela dizia que a minha postura era antiética porque 2, 3 professores chegaram na conclusão entre si. E é isso. Essa é a grande discussão, entendeu? E aí o que me deixa mais bolada é que ela fala, não, porque teve uma reunião com o colegiado e pipipipopopó. Reunião. Uma discussão no grupo do Zap, porque tinha professor que depois eu fui conversar, tinha professor que não tava nem sabendo dessa reunião, não tava nem sabendo que o meu nome tava em discussão. E ela diversas vezes falou, porque todos os professores acham que você é antiética, Não. 2, 3 professores pegaram birra de mim e gerou isso aqui. Será que você quer ser uma profissional que os seus professores todos consideram antiética? E você sabe que isso vai ser transmitido para os outros. No sentido assim, a gente recebe pessoas que falam, olha, a fulana, a aluna, foi aluna de vocês. O que você acha dela? Eu vou dizer, olha, não recomendo. Isso não é uma coisa legal, entende? E eu acho que não é uma coisa que de conteúdo. Não é uma preocupação minha. Definitivamente não é uma preocupação minha. Porque os meus professores que vão dizer que meu trabalho não é bom são os professores que estão falando mal de mim. Então são duas coisas que estão diretamente ligadas. Eu estou aqui desde que a pandemia começou, estou constantemente sendo constrangida pelos meus professores, pelos meus colegas, mesmo não fazendo nada errado. Você acha, então, que você não faz nada de errado? Então, a gente não tem muito o que falar. Basicamente, ela fez uma ameaça. Então, mas você não se preocupa que, assim, no futuro os professores não vão nem te indicar, que os professores vão falar mal de você, e aí você não vai ter como trabalhar? Ela basicamente disse isso. E não sei se vocês perceberam, ela falou, todos professores. E quem me acompanha, quem me acompanhou nas últimas semanas, sabe que eu fui pra rádio local dar uma entrevista, eu fui pra TV local dar uma entrevista, minha carinha apareceu na Globo. Pasmem, foi por indicação de professor. Eu só não vou falar o nome da pessoa porque eu não quero trazer problema, porque eu sei que até hoje ter o seu nome relacionado com o meu ali naquela universidade pode dar, entendeu? Mas eu apareci na TV por conta de indicação de professor. Enfim, vamos pular pra parte final da conversa, que é basicamente eu dando carteirada. E que eu posso falar, né? Se vocês acham que a minha postura não está sendo ética, beleza. Entra com processo, alguma coisa. Eu já conversei com meu marido, que é advogado, e a gente vai pra frente com isso aí. Porque se for pra ficar incansavelmente ouvindo aquilo outro, e a gente ficar nessa discordância eterna, não dá certo. Não dá certo. Eu não acredito que eu esteja fazendo um trabalho antiético, e vocês acreditam que sim. Então, beleza. É ponto. Pra mim não tem mais frutos pra saírem dessa discussão. Então a gente encerra essa discussão por aqui. Ok. Muito obrigada.
E é basicamente isso. Como eu falei, isso aqui foram recortes de uma conversa de 30 minutos. Saiu muita pérola dessa conversa, mas se eu fosse colocar tudo aqui, eu teria que fazer um vídeo só pra essa conversa de tão absurda que ela foi. A minha sorte é que quando essa conversa aconteceu, eu já tinha passado por tudo. Então, nesse momento, eu já tava muito segura de quem eu era, do que eu fazia, consciência da minha ética de trabalho. Quando essa conversa aconteceu, eu consegui ouvir tudo que me foi dito ali e na hora ter o discernimento de ok, isso aqui tá errado, ok, isso aqui tá errado, pera, isso aqui tá sendo distorcido, não é assim. Essa conversa aconteceu num momento bom, porque provavelmente se essa conversa tivesse acontecido no início da faculdade, no período em que eu tava no olho do furacão, eu teria trancado a faculdade, eu teria saído chorando dessa conversa, tudo poderia ter acontecido, mas pra minha sorte, essa conversa aconteceu num momento em que eu estava roxa, vermelha, sei lá, de que cor, de raiva. Verde de raiva, né? Enfim, eu tava com muita raiva. Eu tava muito na ponta da língua, entendeu? Então, quando ela falava, você tá induzindo as pessoas ao erro. Que erro? Que erro que eu tô induzindo nas pessoas? Que as pessoas veem que você é estudante de psicologia e te atribuem autoridade. Que bom, porque eu sou estudante de psicologia. E isso precisa servir pra alguma coisa. E aí entra um outro ponto muito importante. Em um determinado momento da conversa, essa pessoa tinha dito, porque a universidade tem que fiscalizar. Não tem, não. A universidade não tem nada a ver com a minha vida pessoal, minha vida profissional. E ela falou, claro que tem sim, porque é o nosso dever. Não. E isso é muito perigoso, porque às vezes as pessoas esquecem que a faculdade, a graduação, é um serviço oferecido pra população. Não é uma seita que você entra e as pessoas agora têm controle sobre sua vida. Você precisa agir de acordo com o que os professores mandam. Você é um indivíduo. A faculdade está ali para oferecer um serviço pra você. Não tô falando pra corroborar o tipo de discurso de eu pago o seu salário é fruto dos meus impostos, você tá aqui pra me servir. Não é isso. Mas as pessoas têm que aprender a separar as coisas. A faculdade não controla a sua vida. A faculdade é só uma área da sua vida. É um espaço pra sua formação profissional. E é isso. A sua vida vai além disso. Toma muito cuidado com o poder que você deixa na mão das outras pessoas, o poder da sua vida na mão de outras pessoas. Hablei. Eu queria encerrar esse vídeo dizendo algumas coisas. Primeiro, eu achei muito importante fazer esse vídeo, principalmente no momento em que ele está sendo feito, porque a faculdade já acabou, meses já se passaram, e é muito interessante ver como que as coisas se desenrolaram ao longo do tempo. Porque hoje em dia, felizmente, eu consegui me formar, sou graduada, fui até juramentista na colação de grau, sou psicóloga, me inscrevi no conselho, trabalho como psicóloga clínica, tenho muito mais pacientes do que eu imaginei que eu teria com tão pouco tempo de formada, ganho muito mais dinheiro do que eu imaginei que eu ganharia com tão pouco tempo de formada. E quando eu olho para as pessoas que me criticaram, que destinaram uma grande energia para me criticar, para me diminuir, quando eu vejo a situação atual delas, eu vejo, caraca, eu me deixei afetar por essas pessoas. E por que eu digo isso? Muitas pessoas nem sequer trabalham na área da psicologia, outras estão desempregadas, algumas nem terminaram a faculdade. E eu não falo isso com o objetivo de menosprezar quem tá desempregado, menosprezar quem decidiu não seguir na área da psicologia, menosprezar quem não conseguiu terminar a graduação no mesmo tempo que a gente. Não é com esse objetivo, mas é justamente para ilustrar uma frase que eu ouvi diversas vezes ao longo da graduação, que era a seguinte frase: nunca você vai ser criticada por quem faz mais que você. Olhar para como as coisas estão agora é o exemplo perfeito. As pessoas que falaram aquele tanto de baboseira, o que estão fazendo da vida? Pois é. É isso. Tomem muito cuidado de quem vocês vão ouvir as críticas. Quer dizer, não tem como tomar cuidado de quem que você vai ouvir, né? Toma muito cuidado pra credibilidade, pra quantidade de crédito que você dá pras críticas que você ouve. Porque muitas vezes essas críticas estão sendo feitas de pessoas que queriam estar no seu lugar. E por fim, eu não poderia deixar de agradecer as pessoas que sempre estiveram do meu lado. Provavelmente é a única coisa boa que surgiu de todo esse caos para as minhas amizades. Hoje em dia, eu vejo as amizades que eu tive antes. A amizade que eu tive com a minha ex-melhor amiga não era amizade. Hoje eu sei o que é. Eu sou muito grata pelas amizades que eu tenho hoje em dia, porque eu sei que são pessoas que estarão do meu lado independente do que acontecer. E eu sou mais grata ainda por poder passar momentos bons com essas pessoas hoje, porque muitas delas estavam comigo nesse período caótico. Muitas dessas pessoas estavam passando também por
por um período caótico. Então, meio que era o grupinho dos desajustados, era o grupinho da galera que tava sendo atacada. E é muito gratificante ter passado por esse momento ruim e hoje poder viver momentos maravilhosos com essas pessoas. A gente tá em uma outra fase da vida, a gente tá em outro ânimo, a gente tá em outro contexto e poder passar por esse contexto junto com essas pessoas é muito bom mesmo. E eu só tô aqui hoje porque eu tive pessoas que me apoiaram. E se você não tem ninguém que te apoia hoje, espero que eu possa ser essa pessoa, que esse vídeo te ajude de alguma forma. Tudo melhora. Muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes a vida não fazia mais sentido pra mim. Pra pessoas que têm o tipo de criança que eu tinha, que eu tenho ainda, né? Mas de uma forma disfuncional, pra quem se identificou com o que eu falei, é muito difícil passar pelo que eu passei. Então, a sensação é de que a vida realmente não tem mais sentido, sabe? E poder ter vivido pra ver o que tem além disso é muito gratificante. Então, é isso. Eu ainda quero chamar a Nath pra falar da história dela, da perspectiva dela. Se vocês quiserem, eu posso, não sei, tirar dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer coisa. Eu não sei se ficaram dúvidas sobre alguma coisa, se vocês querem saber de mais algo. Posso fazer um segundo vídeo sobre isso. E é isso. É terapêutico. Esse vídeo provavelmente vai ter o quê? 1 hora ou mais? Ou quase 1 hora, não sei. Mas eu acho que era necessário. E é isso. Beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.